Começou. Começou o Marco. Paulo, mais um episódio do Aleatório, hein? Mais um episódio nessa segunda-feira maravilhosa. E episódio histórico. Ou quase histórico. Ou... Cultural, no mínimo. E Marco, vamos trazer aqui uma das histórias mais antigas do mundo moderno. Eu diria assim que é daquelas histórias que são estruturais pro Ocidente. Não vou ser leviano e falar assim, nossa, é uma daquelas histórias essenciais para a humanidade. É em parte verdade, porque o Ocidente decidiu globalizar as coisas e teve vários sistemas coloniais para ter certeza de que as coisas seriam do jeito que o Ocidente decidiu que seria, né? Mas, tirando toda essa problemática, é sim uma das histórias fundacionais do Ocidente. Hoje vamos falar sobre a Bíblia. Ou quase isso. Seria muito doido fazer um episódio desse, né? Quanto tempo de episódio a gente demoraria pra ser cancelado? Cara, eu gostei da tua entrada. A todo custo com esse boné, ele não tá querendo ser domado. Eu não vou segurar mais ele. Se ele sair aqui com um topetinho de cacatua, eu vou deixar. Aí vocês ficam com isso até o fim do episódio. É justo. Eu raspei a cabeça já pra não ter esse problema. Muito bom, muito bom. Paulo, o episódio de hoje é sobre a Ilíada. Ou, melhor dizendo, eu gosto de falar principalmente sobre a Ilíada, porque é a obra de Homero, mas a gente vai falar um pouquinho mais também, tanto antes da Ilíada começar, como um pouquinho depois, mas o grosso da história acontece na Ilíada pelas mãos de Homero, né, que foi um dos principais escritores assim, da época dele. Ninguém sabe se ele escreveu tudo, se ele compilou tudo, ou se ele fez um misto dos dois. A gente não tem como saber. Existe indício de que não seria ele? 100%? Existem... É curioso isso, porque ao mesmo tempo que ele mantém uma consistência na maior parte da obra, existem momentos da Ilíada em que claramente foi escrito por outra pessoa. Tipo assim, lá pro final da Ilíada... Será que ele não tava passando por uma fase, não? Talvez, mas lá quase no final da Ilíada tem uma parte que se chama assim, As Aventuras de Diomedes, que é tipo um guerreiro grego, também muito habilidoso. Acho que ele era o segundo ou terceiro guerreiro grego mais habilidoso, né? Tipo assim, Aquiles, Ajax, e acho que ele era o terceiro, ou algo assim. A galera não dá um valor pra medalha de bronze, né? Não, e ele era muito bom. Mas só que do nada, tipo assim, tá acontecendo a história da Ilíada. Tá, os dramas e tal, não sei o quê. Do nada, começa uma historinha, tipo assim, a história de Diomedes. Tipo assim, o momento em que ele ficou virado no capiroto e começou a sentar o pau em todo mundo. E tipo assim, Virou uma historinha dele, assim, sabe? Do nada, um spin-off, no meio muda o estilo, filler. muda... Um filler. E aí você fica assim... Cara, ou o cara era brilhante a ponto de realmente colocar um filler porque ele, sei lá, tava atrasado no editor. Pô. Não, ele tava atrasado assim, tipo assim, porra, a história do Aquiles tá ficando pica, mas eu não consigo terminar, eu vou ter que escrever uma historinha aqui pra lançar na semana, sabe? Isso acontece algumas vezes na Ilíada, do nada, o tom mudar um pouco. Mas é isso, às vezes o cara era muito bom mesmo. Às vezes o cara passou uma vida escrevendo. E imagina, se Fernando Pessoa tinha várias vozes, né, dentro dele, escrevendo de jeitos diferentes, por que um cara, 2.300 anos, Deve ser uns 3.000 anos, não? Quase. Não, eu lembro que era tipo assim, algo como... Entre os gregos que a gente conhece da Grécia Antiga e Homero, tem mais ou menos uns 200 ou 300 anos. Entre Homero e a Guerra de Troia... A história, a lenda do que poderia ter sido a Guerra de Troia, o que inspirou a Guerra de Troia, tem mais ou menos também mais de 200 anos. Mais ou menos isso, entendeu? Essa é a distância, assim, tipo assim... É muito doido imaginar. Entendi. Olha pro nosso presente e olha pra 400, 500 anos no passado. Tenta imaginar que essa é a distância de Sócrates pra Aquiles, ou Aquiles histórico, se é que ele existiu, entendeu? Mais ou menos Entendi. Então já tem um tempo aí. Exato. Não tava 100%... Não, mas é porque também eu fico pensando assim, que 2.000 anos atrás, tu não tinha também computador, né? Não. Tu não tava digitando. Não. Então, tipo, tu vai pegar um papel e tu vai escrever o livro lá. Total. Tipo, pra tu escrever Ilíada, esse cara passou pela... Talvez o capítulo de Diomedes seja uma adolescência.
Talvez. Entendeu? Um escrito que ele tinha feito ali, e ele falou assim, pô, combina, né, com essa parte aqui. Já manda pro editor, o editor, opa, tal, não sei o quê. Conheceu um Diomedes. Exatamente. Entendeu? E aí ele fez, vou fazer um episódio pra ele. No meio, assim, do filler. Antes de a gente adentrar nas águas turvas, que são a mitologia tanto pré-Ilíada, quanto a Ilíada, quanto um pouquinho do pós. Eu vou falar um pouco sobre as fontes, principalmente as minhas fontes, que eu gostaria de dar o reconhecimento pro trabalho desses 2 brasileiros incríveis que estão fazendo isso. Que eu já falei aqui antes, é o podcast Noites Gregas. Eles... É o professor Cláudio Moreno, especialista em arte clássica, entenda-se arte grega, e o Felipe Speck, jornalista, edita todos os episódios e tal. E eles passaram mais de 2 anos montando todo o panorama do que foi a Ilíada, e pré-Ilíada e pós-Ilíada. Então o que a gente vai fazer nesse episódio é basicamente o que eles fizeram em 2 anos. Então, se vocês quiserem mais detalhes, se vocês quiserem, tipo assim, alguém que realmente entende sobre o assunto, dá uma checada no podcast deles. Eles têm lá, tipo, material extra, tem curso, curso de História da Arte, tá ligado? Eles têm muita coisa disponibilizando. E assim como várias pessoas depois de Homero trouxeram as suas próprias versões dessas mesmas histórias, eu acredito que o Cláudio Moreno e o Felipe Speck também trouxeram uma nova versão, uma versão quase que tupiniquim do que já foi contado e recontado e recontado e recontado e recontado várias vezes. Então, tipo, eu não tô cometendo um erro aqui em me basear também no material deles pra contar a história. Eu sou só mais um recontando a história, que já foi recontada já há muito, muito tempo. Então, fica aí a observação, confira o material deles. E pronto, acho que é isso. E para além do material deles, eu me usei um pouquinho do material que a gente tem aberto, de artigos abertos, da Enciclopédia Britânica. Enfim, fui buscando algumas outras fontes. O filme Troia, com certeza, foi uma delas. Não tem como negar. Beleza? Enfim, e é isso. O Paulo vai agora mandar o CV dele pro podcast do Noites Gregas. Agora, depois dessa carta de introdução, essa carta de apresentação dele, vai mandar o portfólio do Nu e pedir uma chance. Na verdade, eu vou mandar aqui um pedido para nos ensinar a monetizar o Nu Aleatório. Como criar o seu próprio curso, tá ligado? Eu tô contratando. Exato. E aí, pronto. Sim, Paulo. Esse é o disclaimer. Vamos pra Ilíada. Ilíada, pra mim, Ilíada é Guerra de Troia. É isso. O filme Troia e a Ilíada, no máximo, tem 2 ou 3 capítulos aqui, nem Harry Potter filme e Harry Potter livro. Entendi. É uns capítulos que ficou pra fora. A Ilíada não é isso. Inclusive, eu vou logo adiantar aqui. Vão ter alguns spoilers no episódio dessa história de mais de 2.500 anos. Não, mas aí é isso. Mas os gregos não se importavam com spoiler. Porque toda vez, antes de um canto, imagina, tá lá o bardo, né? O bardo grego. Vou fazer aqui o canto não sei o que da Ilíada. Ele falava assim, morte de Heitor. Aí todo mundo... Aí ele começava, entendeu? Tipo... entendi. Era uma música sobre a morte de Heitor. Exato. E tipo assim, todo mundo sabia qual era o final da história. As pessoas estavam se interessando como é que aconteceu, entendeu? Assim, Entendi. Como é que Heitor morreu? Exatamente. Então, era sempre assim, antes. Ninguém podia ser pego de surpresa, assim, nossa... Não. Era sempre antes que era anunciado o que ia acontecer no episódio. Entendeu? Mas é um gênero de música que a gente podia voltar, né? Que era a música True Crime. True Crime. Entendeu? Você acompanha o procedimento. Você sabe que aquele cara foi preso, é o caso famoso da Elise Matsunaga, mas você vai ter a série da Prime Video, da Netflix, entendeu? Boto fé, sim. Então, o segundo disclaimer que a gente tem que fazer também sobre como funcionava a transmissão de conhecimento na Grécia é que na época da Ilíada, muito provavelmente, a gente não tem certeza absoluta disso porque a gente não sabe exatamente quando a Ilíada aconteceu. A gente sabe quando o Homero escreveu, né? Mas quando a suposta Ilíada, o evento que inspirou a Ilíada, a gente não sabe exatamente quando aconteceu. Mas muito provavelmente não existia escrita ainda.
Não tinha escrita at all? Existiam algumas formas de se registrar coisas, mas não era exatamente escrita. Por exemplo, existia um momento lá da guerra em que eles iam sortear quem ia fazer tal coisa. As pessoas sabiam gravar símbolos em pedra pra simbolizar, tipo assim, esse símbolo aqui é o Paulo. É tipo um símbolo aleatório, tipo uma estrelinha, tá ligado? Então não é Entendi. escrita. Mas as pessoas já usavam, Entendi. tipo assim, formas de se comunicar. Existiam. Você tinha que avisar quem estava em guerra lá, né? Você tinha que começar a guerra lá. Não Começar a tem como guerra lá. avisar, não tem escrita. Mandava um cara, um fudido, atravessar e falar. Era assim. Entendi. É um Era assim, mensageiro, né? é É um um mensageiro. mensageiro. É muito doido pensar sobre isso, Justo, né? Tipo justo. assim, que os caras não tinham escrita. Inclusive, a gente vai eventualmente falar sobre. 7 minutos de episódio, a gente ainda não falou sobre o pomo da discórdia. Mas existe uma problemática sobre o pomo da discórdia, que é a parte inicial da história da Guerra de Troia. E ele depende exclusivamente de que exista escrita para poder a história andar. Só que aí você fica assim, pô, se não existia escrita, como é que isso aconteceu? A gente vai chegar lá. Mas. Tá. Começando, né? Ilíada. A Ilíada em si são só os 50 últimos dias dos 10 anos que aconteceu a guerra. A Ilíada é só isso. São 50 dias. Nossa. É. É aquele 50 vídeo do dias, terceirão, né? basicamente. A Ilíada começa com o desentendimento entre Aquiles e Agamenon, e termina com a morte de Heitor. São esses 50 dias. Não tem cavalo de Troia, não tem a chegada em Troia, não tem o fim de Troia. Tudo isso Como assim não tem um cavalo? não tem o cavalo. Não tem o cavalo de Troia. Isso foram outros autores depois Mas. que falaram do cavalo. O cavalo não é a história original, não tinha o cavalo, não? Então, depende do que você considera original. A Ilíada em si não tem cavalo de Troia. O que vai acontecer é que Homero vai escrever a Ilíada, que é a história sobre Aquiles, basicamente. E depois ele vai escrever a Odisseia, que é a história do Odisseu, Ulisses, voltando pra casa. Tipo assim, entre essas duas histórias aconteceram coisas. A destruição completa de Troia foi uma delas. Entendeu? Tá. O que a Tá. gente sabe entre esses dois fragmentos de Homero é que Troia foi destruída. Não sobrou nada. Sabe? E a gente vai ver que só sobrou, basicamente, uma pessoa específica de Troia. Tá Entendeu? bom. Pronto. Helena. Não, que Helena não era de Troia. Helena era de Esparta. Verdade, olha. Helena de Esparta é o nome real. Verdade, né? Porque ela foi sequestrada para Troia. Ela foi sequestrada para Troia. Ou fugida, aí depende da leitura. Mas sim, ela vai para Troia, mas ela não é de Troia. Verdade. Exato. Segundo o próprio Homero, Helena foi enfeitiçada por Afrodite. Ela não teve muita escolha. Ela foi, tipo assim, ok, apaixonada, mas foi... Não foi uma paixão... Foi quase aquela paixão meio Harry Potter daquela poçãozinha lá do amor. Tá ligado? Provavelmente ela era só apaixonada pelo cara mesmo. Se a gente considerar que são só humanos interagindo, né? Tipo assim, a história Tu quer toda... levar em consideração a Afrodite? A história toda leva em consideração os deuses. A história leva necessariamente os deuses em conta. Ok, Entendeu? tô vendido, gostei. Vamos lá. Tipo assim, ao contrário do que o Gostei filme já. Troia passa. Entendi. Entendeu? Tipo assim, você tem o começo... Mas eu posso continuar imaginando que o Aquiles era o Brad Pitt. Eu só imagino que é o Brad Pitt. Não tem outra pessoa que Possa eu ser o imagino que Aquiles. poderia ser. Pra mim, o Aquiles Tá. é o Brad Pitt. A história que a Troia, o filme, passou, pode não ser a melhor versão? Pode. Mas o Brad Pitt é com certeza o Aquiles. Tipo assim, todas Tá as bom. descrições de Homero batem com o Brad Pitt sendo Aquiles. Então, pra mim, é essa a realidade. Entendi. Então a gente sai de critérios sólidos e basilares aqui muito bons. Sim, exato. Que é tipo assim, quais são as características do Aquiles? Ele é um cara forte, mas não tão forte. Ele é alto, mas não tão alto. Ele é definitivamente loiro, beleza? E ele é tipo E é assim, bonito. ele é muito bonito. Ele é muito rápido, tipo assim, ele é o cara mais rápido do, tipo assim, ninguém consegue correr dele na carreira, sabe? E ele é muito forte a ponto de que ninguém consegue usar a lança dele. As pessoas usam todas as outras armas dele, mas a lança ninguém consegue manusear, sabe? É muito pesada. Feita pelo Entendi, próprio entendi. Hefesto. Aliás, a armadura toda dele Tá, feita pelo próprio Hefesto. isso é brabo, viu? Uhum. Mas onde é que a gente começa? Nossa historinha, né? Vamos começar por
pelo nascimento de Helena. Helena, basicamente, é um daqueles casos onde Zeus se apaixonou por uma rainha, a rainha de Esparta, mãe de Helena. Ele seduz a rainha Leda, que é a mãe de Helena, e ele, no formato de um ganso, ele... Bom, faz o que Zeus faz, né? E disso, é aquela parada de os deuses são tão poderosos que as pessoas ficam atordoadas e nem sequer lembram direito o que aconteceu, sabe? Leda volta pra casa e também tem relações com o rei de Esparta, né? E acabam nascendo, portanto, 4 crianças. 2 pares de gêmeos univitelinos, mas no fim, 2 são divinos e 2 são 100% humanos. Tu imagina um parto de quadrigêmeos 2000 anos atrás? Uhum. Helena é gêmea do Pollux e o outro par é a Clitemnestra e o Castor, que são filhos de Pô, cara, Tíndaro, os o nomes rei de feios Esparta. pro filho do rei, né? É porque é em grego. Grego, quando tu transpõe, quando tu faz qual é o nome? Pô, mas compara, Pollux e Helena Uhum. é muito melhor do que Castor E e Clitemnestra. Clitemnestra. É porque a gente Pô. fala uma língua do latim, né? Tipo assim, tanto que vários nomes dessa história toda foram passados pro latim. Ulisses é um nome latim, já. O nome dele, em grego, é Odisseu. Entendi. Entendeu? Tá. Então, tipo assim, os romanos já tiveram essa preocupação de, tipo assim, porra, puta nome feio, né? E eles mudavam os nomes pra outra coisa, entendeu? Entendi. Isso foi o melhor que eles conseguiram fazer. Exato. Tá bom. Não vou julgar o trabalho dos outros, não. Desde o nascimento, Helena já estava profetizada a ser a mulher mais bonita que já existiu. De longe. Tipo assim, ela do nascimento já estava determinada a isso. O que gerou um interesse anormal de pessoas pela futura rainha de Esparta, certo? O que aconteceu? A gente tem... Quando a Helena se torna uma moça, digamos assim, e existe uma disputa entre os pretendentes para quem vai ficar com a mão dela. A disputa é tão forte que se cria um conselho, quase como se fosse uma OTAN, beleza? NATO. Dizer assim, hey, independente... E essa ideia foi de Ulisses. Atenção, Ulisses, gravem aqui na cabeça, parte importante da aula. Ulisses é o cara sagaz. Ele não é o guerreiro fortíssimo, ele não é o cara mais hábil do mundo, ele é sagaz. Ele é muito, muito espertinho. É tipo assim, ele é malandro, é a palavra certa. Tá. E existe a lenda de que, tipo assim, ele foi ser pretendente de Helena pra, na verdade, conhecer a mulher que se tornou a esposa dele. Tipo assim, pra ter ideia da esperteza dele. A esperteza dele é tão grande que ele nem sequer, tipo assim, tinha um interesse tão real assim por Helena. Era só um jeito de ele conseguir ir lá. Eu não lembro exatamente qual era a relação da... Eu acho que Helena é prima da esposa dele. Eu vou ter que verificar isso depois. Mas ele tinha essas espertezas, entendeu? E a esperteza dele foi... Hey, independente da escolha aqui de quem é que vai se casar com Helena, se um de nós ou de outras pessoas quiser interferir com o casamento, ou com a proposta, qualquer coisa assim, os outros vão atacar. Percebe que aí se cria o contexto da Guerra de Troia. Entendeu? É a ativação do artigo 5º da OTAN, tá ligado? Entendi. Entendeu? Então, é aí que nasce a Guerra de Troia. Entende? Enfim. E aí a gente vem que aqui... na verdade não é por Helena, é pelo trono de Esparta. A real é essa, né? Não, é por Helena. Porque vê, se o cara vai casar com a rainha de Esparta, isso também é uma questão política. Mas assim, no futuro, quando a rainha de Esparta é sequestrada para se tornar Helena de Troia, o Menelau, que é o rei de Esparta, continua sendo o rei de Esparta. Entendeu? Ele precisa, obviamente, defender a honra dele, mas ele continua sendo o rei de Esparta. Entende? Entendi. É realmente Beleza. por Helena. Por Helena. Tá bom. Entendeu? Não necessariamente assim, é por Helena porque todos querem casar com Helena. Não, é pelo juramento que eles fizeram lá no passado. E tipo assim, Se esse orgulho, né? Se eles não cumprirem o juramento, eles vão ser desrespeitados e descredibilizados pelas nações ao redor.
porque eles não puderam cumprir um juramento público. Entende? Eles têm muito essa ideia de que, tipo, o desrespeito público pode fazer eu perder força política dentro do meu próprio território. Entendi. Entendeu? Então tem essa ideia. Tá. Assim, Helena é realmente uma mulher extraordinária, mas tem todo esse contexto político por trás. Entendeu? Tá bom, entendi. Pronto. Aí a gente vem aqui pro plano divino, rapidamente, para falar sobre o pomo da discórdia. Acontece uma festa no Olimpo entre Peleu e Tétis. Peleu é um ser humano. Daí criei peleja. Talvez. Ele é um ser humano que tem alguma origem divina. Acho que o avô dele é filho de Zeus, alguma coisa assim. Mas ele é um herói, né? E o conceito de herói na Grécia é basicamente ter ascendência divina. Então ele é um herói. Ele é conhecido por criar os Mirmidões, que é um grupo, um exército particular de pessoas. Ele é um rei, cria um grupo militar, ele tem conquistas militares Ele tem o relevantes. bop dele. É tipo o BOP dele, só que o BOP é Fuzileiros navais. tipo um grupo de fuzileiros, uns Marine da vida, sabe? Tipo, ele que cria os Mirmidões, que eventualmente vão ser comandados pelo filho dele. Tétis é uma das Oceânides, que é uma deusa dos oceanos, criada por... não lembro quem. Enfim, eles se apaixonam e casam. E no casamento deles, todos os deuses são convidados, exceto Eris, a deusa da discórdia. E como você pode prever, o que a deusa da discórdia vai fazer? Discórdia. Discordar. Exato. Então ela é do muro, ou da portaria, ou não se sabe como, mas ela consegue pegar um pomo de ouro e escrever assim: a, craseado, mais bela. E esse é o ponto que eu falei assim que, se não tinha escrita, como é que ela fez isso? Existem histórias onde ela só passou o pomo pelos porteiros e falou assim: olha, eu queria entregar isso aqui à mais bela, entendeu? Coisas assim, entendeu? Mas, enfim, pra todos os efeitos, a mais bela. E pluf, jogou por cima do portão. Então, a mais bela. Quem é a mais bela? Todo mundo se vira pra Zeus, o grande jogador, imparcialíssimo. E a primeira que se oferece pra falar assim: eu acho que é pra mim, é a Hera. A esposa do cara, né? Esposa de Zeus. E ela Mas que a esposa dele era Afrodite, não. Era, né? Era. A segunda esposa, né? Zeus já foi casado antes. Se divorciou, a segunda esposa era. Quem é a primeira esposa de Zeus? A primeira esposa de Zeus... Ai. Deixa eu ver aqui. Vê aí pra mim. Primeira esposa de Zeus é... Não consigo lembrar. Primeira esposa de Zeus é muito bom. Metis. A segunda... Aquela era Titã, tá bom. Ela era um titã. Ela é do antigo regime, sim. Ela é do antigo regime. Entendi. De deuses. A segunda a se candidatar é Atena. Também conhecida como a filha favorita de Zeus. Ninguém pode negar isso. Ninguém pode negar que Atena era a filha favorita de Zeus. Ele cobre todas as merdas que ela faz. E ela é uma deusa militar, mas ao mesmo tempo ela também é a deusa da tecelagem. Enfim, ela é muito esperta e ela identifica essa esperteza dela com a esperteza do Odisseu, o qual acaba se tornando o protegidinho dela. Beleza? Então tem essa relação entre os dois. Ela diz assim: a mais bela deve ser pra mim, né? Sabedoria e vitória militar. E a terceira que se candidata a esse posto é Afrodite, a deusa. Que é a deusa do amor. Do amor, né? E aí Zeus fala assim: putz, não consigo decidir. Porque não tem como, eu sou justo. Vamos então encontrar alguém que tenha o coração capaz de decidir nessa matéria. E eles escolhem um pastor que habita ali nas regiões do Monte Ida, que não sabe ainda, mas esse pastor é um príncipe. E não é um príncipe de qualquer lugar. Ele é o príncipe de Troia. Estamos falando, Marco, de Paris, um dos filhos do rei Príamo. E o rei Príamo, né, enfim, fez filhos por aí. Paris não sabia que era filho de Príamo.
beleza? As 3 deusas aparecem. Atenção, crianças, não se choquem. Aliás, se você for criança e tá ouvindo a gente, por favor, tipo assim, calma aí. Quantos anos você tem, tá ligado? Não sei porque você tá fazendo, o que Como você tá fazendo sabe? aqui. Mas, assim, enfim. As 3 deusas aparecem com aquela beleza, aquela nudez extraordinária, aquela, sabe, tipo assim, todas aparecem lá na frente dele e falam assim: e aí, pares? Pra quem é o pomo? E Aí Paris o Orlando escolhe, Bloom. o Orlando Bloom escolhe Afrodite, causando a maior inimizade divina contra os humanos. Hera e Atena, nesse dia, juram Troia como um objetivo a ser destruído. Tipo assim, a partir desse É, momento. é vingativo, né? Exato. Esse negócio de ego dessa época é muito esquisito. A galera chega e diz: Não, não, minha esposa transou com um ganso, só pra não dizer que foi corno. Exato. Enfim, as 3 ofereceram as 3 coisas que eu falei, né? A Hera ofereceu poder político, a Atena sabedoria e vitória militar, e a Afrodite ofereceu pra ele o amor da mulher mais bela do mundo. Beleza? São as 3 coisas que Certo. elas ofereceram pra ele. E ele escolheu a Afrodite, então a Afrodite falou assim, ó: a partir de agora, você tem o amor da mulher mais bela do mundo. Aí ele, plim! E aí, nesse momento, Helena está aberta a essa chave. Entende? É nisso que eu falo, que, tipo Entendi. assim, Homero vai escrever algumas coisas sobre Helena, vai escrever coisas da perspectiva de Helena, o que não era muito comum autores se importarem da perspectiva do personagem feminino, sabe? E em vários textos na história as pessoas vão tentar cacetar a Helena, tipo assim, irresponsável, deixou a esposa e a filha pra trás e foi embora pra Troia. Helena, por várias vezes na história, fala assim que ela foi manipulada. Ela, ela não queria tipo assim, ter sido usada como um objeto. Nem pra casar, tipo assim, com Menelau, nem pra ir com Paris. Ela sente, em vários momentos, que ela não tem escolha sobre a própria vida. E isso é um momento muito importante, porque nessa época da história ocidental, a gente está falando sobre as raízes da sociedade patriarcal. A sociedade patriarcal ainda não está 100% formada. Tu vai ver que, tipo assim, conforme as histórias sobre a Guerra de Troia vão ficando mais recentes, o papel da mulher vai ficando, tipo assim, cada vez mais diminuto. Agora tem o lugar da mulher, o lugar da mulher, o lugar da mulher, entendeu? Quando tu sai de Homero e começa a pegar a história já dos romanos falando sobre Troia, já é, tipo assim, 100% o lugar da mulher não é no campo de batalha, não é em tal lugar, não é em tal lugar. Então, é interessante pegar essa fotografia sobre o que Helena é e a defesa de um homem que está escrevendo sobre isso, falando assim: hey, a Helena não teve culpa nenhuma nisso, ela foi totalmente manipulada. Nesse caso, pelos deuses, porque era o que eles acreditavam na época. Pô, legal, velho. Legal. Não tinha a menor ideia disso. É. Homero era E um feminista. Homero, não sei se um feminista, mas definitivamente alguém com É, pra época, né? uma sensibilidade extra nesses assuntos, sabe? Um cara que tinha ali qualquer coisa mais sensível sobre alguns temas. Bacana, bacana. Não tinha a menor ideia dessa formação. É. Pois bem, o tempo passa. Paris é finalmente descoberto por Príamo, porque Príamo passa ali nas imediações do Monte Ida, olha pra cara do Paris e fala assim: esse filho da puta é igualzinho eu, claramente é meu filho, tá ligado? É assim que foi o teste de DNA e, enfim, Paris entra pra corte, 1 milhão de filhos do Príamo, etc, etc. E aí a gente tem a história em que, eventualmente, Paris, junto com seu... aliás, ele não foi junto com o Heitor, não foi. No filme Troia ele foi. Mas ele foi lá pra Esparta, conhecer Menelau e tal, e ele seduz Helena. E aí, quando Menelau não tá em casa, tipo assim, ele tá em algum destacamento, ele foge com Helena e com várias outras empregadas e vai pra Troia, né? Essa é a história de... De como ele pega, sequestra a Nena. Sequestra, seduz, Tá. fica ali, né? Fica ali. E, portanto, agora temos 10 anos de preparação para a Guerra de Troia. Temos 10 anos de preparação. As guerras não aconteciam assim, Marco. Porque, ao contrário do que acontece hoje em dia, as pessoas pensavam assim: essa guerra não vai demorar pouco. A gente precisa de gado. A gente precisa de pessoas. A gente precisa de Que logística. A gente precisa de a galera agricultura. viajava
Com a estrutura ao redor, né? Era? Com toda a estrutura ao redor. Com toda a estrutura ao redor. Tipo assim, tudo. Pra demorar quanto tempo for necessário. E aí, nesse meio tempo, vamos lá. Tem que convocar Ulisses. Aliás, tem que convocar todo mundo que tava lá, né? No conselho que propôs pra Helena. Mas tem que convocar Ulisses. Ulisses, rei de Ítaca, né? Um rei agrário, diminuto, né? Influência pequena, porém o grande Ulisses era necessário porque todo mundo sabia o quanto esse cara era sagaz. Todo mundo sabia. Então, foi Palamedes. Foi atrás de Ulisses lá em Ítaca. E essa história é legal. Palamedes chega em Ítaca, uma ilha pequena, né? Tava lá a filha do... A filha não, a mulher do Ulisses, o Telêmaco, que é o filho do Ulisses, e vai ser interpretado no filme do Christopher Nolan pelo Tom Holland. Telêmaco, bebezinho. E o Ulisses, fingindo estar louco, está arando a areia da ilha, semeando sal. É isso que ele tá fazendo quando o cara chega lá. Tá lá com um gado puxando assim, ó. O gado puxando a areia assim, Fazendo, e ele semeando fazendo o sal. que o ouvinte fez com 18 anos quando foi pra se alistar, entendeu? Não Exatamente, exatamente. consigo, não consigo. Não consigo enxergar, senhor, não consigo enxergar, tá ligado? É... Aí o Palamedes, é? E pega o filho do Ulisses. Coloca na frente do arado, assim, ó, pro boi passar na frente, assim. Aí bora ver se ele tá doido mesmo. E aí o Ulisses, obviamente, desvia do próprio filho. Aí o Palamedes, eu sabia. Bora pra guerra. E é assim que o Ulisses é descoberto, vem pra guerra. Muito boa. Aqui, a gente vai falar sobre a convocação de Aquiles agora. Mas a convocação de Aquiles a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Falar sobre o nascimento de Aquiles. Peleu e Tétis casaram. Pomo da discórdia. Quem nasce? Aquiles. É filho de Peleu e de Oceânides lá. Exato. Aquiles é, tipo assim, divino quase que 2 vezes, sabe? Tipo, tem lá o pai dele, que tem a ascendência divina, e tem a Tétis, que é realmente uma deusa. E a Tétis era muito apegada ao filho e não queria que ele morresse. Porque esse é o mal de quem casa com mortais. Eles vão morrer. Esse é o drama todo de quem casa com mortais. E ela nasce o filho dela, perfeito, né? Uma criança linda. E ela fala assim, eu tenho que deixar ele imortal. Qual é o jeito de deixar uma criança de origem divina imortal? Pelo menos nessa parte da história. É queimar as partes humanas dele e depois untar com ambrosia, que é o líquido dos deuses, que ninguém sabe qual é o gosto, ninguém sabe o que é. Se assemelha ao vinho, porque eles tomam e ficam meio legais. Se cair em roupa, mancha. Mas é tipo assim, é o líquido divino, né? Então, toda noite, ela queimava lentamente as partes de Ulisses, as partes mortais dele, e untava com ambrosia. E um dia, Peleu chegou em casa e Ulisses estava em chamas. E ela queimando. E ele briga com ela, mas ela é uma deusa. Ela não pode receber uma bronca de um mortal. Ela fica puta. Não termina o ritual dele, o ritual dela. Então, acaba que Aquiles não se torna um imortal. E ela foge. E ele é criado pelo Peleu. E a história do riozinho, de que tava segurando pelo calcanhar e tal, é mentira? Essa história é romana. Ela vem depois, mas é romana já. Entendeu? Essa Olha história já... só. Porque a ideia é que o rio É Styx muito da mais friendly, né? imortalidade... O rio Styx da imortalidade é uma história... Os gregos não acreditavam nisso. O Styx era só o rio que ia pro mundo dos mortos. Ele não tinha nada assim, não tinha uma relação de imortalidade, sabe? Com o rio. Entendi. Entendeu? Mas é mais friendly a história do riozinho. Né? E aí, tipo, se o lugar onde pegou no calcanhar é o lugar onde tá, né? Exato. Mas pros gregos, o Aquiles não era, tipo assim, indestrutível. Tanto que ele é ferido em alguns momentos na guerra. Então, teoricamente, quebraria a ideia de que ele não pode ser machucado em nenhuma outra parte, entendeu? Não tem muito isso. Entendi. Pois bem. Criado pelo pai Peleu, que é um herói. Peleu manda ele pra escolinha do tio Quiron, o Centauron.
onde lá ele aprende medicina, música, caça, guerra, todas as coisas que um guerreiro completo, um herói completo, toca a música do Hércules, precisa aprender. O Kiro é o que treina o Hércules, né? Também. Exato, exatamente. Pelo Kiro menos no treinou filme, todo mundo, né? ele treinou todo mundo, sim. Essa é a ideia. Todo grande herói passou pelo centauro Kiron, que era, à exceção dos outros centauros, um centauro bom. A melhor escola da região. Melhor escola da região. É o momento em que Aquiles aprende todas as artes da guerra e ele também aprende, tipo assim, a música, a lira. Aqueles vários momentos da Ilíada tá tocando a lira, assim. Ele era um cara acessível, Marco. Entendeu? Ele era um cara, assim, sofisticado, digamos assim. O Entendeu? cara levar uma lira pra guerra é doideira, né? Exato. Mas isso aí é coisa de elite. Porque você mostrava... A ideia de que você mostrar que você é um cara bruto, mas você também tem a suavidade, é uma coisa que poucos podiam pagar, entendeu? Tanto que na guerra de Troia, no geral, a elite luta com a elite e a ralé luta com a ralé, entendeu? Tipo assim, antes de lutar com você, quero saber quem é você. Você é filho de quem? Ah, beleza, então bora lutar, tá ligado? Não dá tempo na guerra, não, pô. Não, a papagaiada do resto da galera vai lá, né? Vai porradão assim, mas os outros, né? Ah, você é filho de quem? Só luta. Entendi. Entendeu? Ah, isso aqui. Então bora. Inclusive, em vários momentos da guerra, aconteceu assim de chegar assim, você é filho de quem? Eu sou filho de fulano. Ah, meu pai foi hospedado na casa do seu pai, portanto a gente não pode lutar. A gente é amigo, de família. Tá ligado? Tá ligado? Em vários momentos isso aconteceu assim, tipo... Isso aí, vê. Naquela época tu não tinha colete. Tu não tinha porra nenhuma. Tu olhava pro cara e dizia, tu quer mesmo brigar? Papo reto. Tu tá afim mesmo? Dá tudo aí nesse pau aí, dessa briga. Total. Voltando. Criado por Kiron, beleza? Certo. Acontece o sequestro de Helena, como eu falei mais cedo. Eventualmente. Beleza. E aí, 10 aninhos, ó, se preparando pra guerra. Cochicho aqui, cochicho ali. Ah, porque o adivinho não sei o que, falou não sei o que. Ah, porque vão começar uma guerra aí pra Troia. Ah, tem um cara lá, o Aquiles, tá ligado? Filho de Peleu, tal, não sei o que. Chega nos ouvidos da Tétis, mãe de Aquiles, que tinha abandonado ele. Não, meu filho não vai pra essa guerra. Porque ela foi lá no oráculo, e aí o oráculo falou assim, se Aquiles for pra Troia, ele não volta. Mas se ele não for pra Troia, ele vai viver longos anos como um fazendeiro, com uma família, criança e tal. E ela, tipo assim, ok. Tem essas duas opções, não tem uma terceira. Tá ligado? O oráculo ia na especificidade de falar assim, Aquiles nem sequer vai pisar dentro dos muros de Troia. Nem vai pisar. E aí fica aí o spoiler pra vocês. Aquiles não vai pisar no muro de Troia. Não vai passar Morre assim, antes, ó. né? Que é um defeito do filme Troia. Atenção aí, ó. Atenção. Que Aquiles até no cavalo entra. É verdade, ele tá dentro do cavalo. Porque ele é o Brad Pitt, né? Afinal, vai morrer antes da hora. Exato. Já pagou Pra o cachê você do usar Brad o Pitt, máximo eu mudo a história de Homero se eu já paguei o cachê Exato, do pô. Brad Pitt. Tá ligado? Foda-se. Já tá pago, pô. Tu vai deixar de passar essa cena de colocar ele dentro de um cavalo de madeira? Exato. E aí, Marco, o que acontece? Tétis volta, fala assim, moleque. Ele, que? Sou tua mãe. Aí ele, vem comigo. Aí ele, beleza. Ela vai esconder o Aquiles naquela ilha lá de Esquiro, que pertence ao rei Licomedes. Beleza? Falei sobre isso em outro Beleza. episódio, porque eu tava falando sobre um quadro. E vou falar de novo desse quadro aqui. Aquiles é escondido entre as filhas do rei Licomedes. Né? Aquiles, adolescente e tal. Adolescente sem barba ainda. Rosto angelical. Praticamente uma menina. Ok? Obviamente com as necessidades e as vontades e os hormônios de um homem. Mas ainda com um rosto de menina. Beleza? Beleza. E aí... Ninguém iria ir pra essa guerra. Surpreender. E ninguém... Exato. Ninguém queria ir. Porque, cara, todo mundo conhecia o Príamo. O Príamo, assim, pra Homero, todo mundo meio que fala grego.
todo mundo cultua os mesmos deuses, mas na história várias vezes é mencionado que Troia, na verdade, já é o Oriente. Troia não é Grécia. Por isso que a gente fala assim, os gregos e os troianos. Assim, Tá. para fins de narrativa da Guerra de Troia, eles falam todos o mesmo idioma, usam o mesmo panteão de deuses para, né, se comunicar. Mas em tese eles são já o Oriente. Talvez algum povo ali da Turquia que foi apagado da história por causa dessa história que eu tô contando agora. Mas eles eram, tipo assim, já não eram mais a mesma galera. Não se viam mais como iguais. Mas todo mundo conhecia Príamo. E Príamo sempre foi conhecido como sendo um rei muito justo. Tanto que quando Paris chega com Helena lá, todo mundo pensa, puta merda, a gente se fudeu. Tá ligado? Todo mundo pensa isso. Inclusive Príamo. Príamo sempre trata a Helena, né, com educação e tal, não sei o quê. Mas ele sabe que tá todo mundo fudido. Porque foi quebrada a regra de hospedagem lá dos gregos. Pequeno parênteses, gregos tinham uma regra muito séria com hospedagem, que é toda vez que alguém chega na casa, você tem que tratar, tipo assim, a pessoa como se fosse um ser divino, porque você nunca sabe quando é um deus de verdade. Então, se você quebra a lei da hospedagem, você vai ter a fúria dos deuses em cima de você, beleza? Fecha parênteses. Ninguém queria ir pra guerra, porque todo mundo conhecia Príamo. E... Putz... Mas é isso, né? E Troia era conhecido por ter, bom, um exército grande, muralhas intransponíveis, né? As muralhas de Troia eram, tipo, gigantescas. Tu não tem pra que ir pra essa guerra, né? É pedir pra levar uma surra. Exatamente. E aí... Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Tô na parte do Aquiles. Aquiles... Sim, aí ela escondeu ele junto nas filhas lá do cara da ilha. Exato. Mas aí Odisseu chega lá na ilha, junto com não lembro quem. E ele chega com vários presentes. Ele ouviu falar, né? Ele ouviu os ventos sussurrar aqui no meu ouvido que talvez Aquiles estivesse por aqui. Mas tudo bem, já que não está, trouxe aqui vários presentes para as filhas do rei Licomedes, porque eu, né, quero manter aquele network e tal. Então aqui, ó, algumas joias, alguns perfumes, não sei o quê. E essas espadas e machados e escudos. E aí, obviamente, uma das meninas fica tipo assim... Oh, puta merda, esse é o melhor momento da minha vida. Aqueles... Opa, Aquiles, tá ali, ó. E aí... Onde você falou assim, porra, bora ali pra uma guerra. E Aquiles que tava tipo assim, porra, estudou com Quirón, tava todo o tempo assim, é o meu momento. Na pilha. Foi. Ele foi de tal forma que ele tirou um dos remadores do lugar só pra ele remar e ir mais rápido. Tá ligado? Nesse nível de empolgação. Entendi. A juventude, né? A juventude. Exatamente. Pois bem, temos aqui primeiros momentos pra chegar em Troia. Então ali, ó, já tá os 10 anos, pré-Troia. Vamos. Pá! Ventos desfavoráveis. Caramba, o que tá acontecendo? Não sei o quê. Chama lá o Calcas, o adivinho. Calcas, inclusive, foi o adivinho que deu a profecia lá do Aquiles de falar: ah, nossa, o Aquiles não vai nem pisar em Troia. Chama lá o Calcas e tal. E aí? Qual é a parada? Ah, Artemis está exigindo um sacrifício. E ele está exigindo um sacrifício humano. Que, atenção, mesmo pra Grécia, nessa época, onde não existia escrita, sacrifícios humanos já não eram mais comuns. Então isso era algo muito sério. Então Calcas falou assim... Artemis está pedindo um sacrifício para poder deixar a gente passar. E é a Ifigênia, filha de Agamenon. Pequeno parênteses. Agamenon foi quem organizou toda essa bagaça. Porque ele era dos reis o mais poderoso de todos. Então ele meio que virou o CEO dos reis, tá ligado? E... Certo. Ele era irmão de Menelau, de Esparta. Esposo de Helena de Esparta. Então, tipo assim... Era a sobrinha dele, né? Foi... Não sobrinha, era tipo assim, era a esposa... A cunhada, do irmão, a a cunhada. Cunhada, A exatamente. E aí, bom, falaram assim, tem que sacrificar a Ifigênia, filha de Agamenon. Puta merda, e agora? Agamenon aceita, né? Manda lá trazer a esposa e a Ifigênia, porque aparentemente eles querem se despedir da galera antes de ir, de verdade. Quando chegam lá, Aquiles já tá falando assim, ó, eu acho zoado isso aí, eu acho zoado. Aquiles tá tipo assim, Não, eu pô. acho que isso não vai colar.
E aí a galera, né, tem que sair, não sei o que. Porra, me ofereço pra. Porra, me ofereço pra casar com a tua filha, pô. Por favor, não faz isso não, pô. E aí. Chegam lá e tal, já vão o Ulisses já vai afastando a esposa da Agamenon. Quando ela percebe o que aconteceu, a Ifigênia só fala assim, ok, é isso? Então tá bom, vamos lá. Pá, mata a Ifigênia. Existem algumas versões que dizem que Artemis substituiu a Ifigênia por uma corça no último instante, meio que aquela história bíblica, onde, sabe, quase... Sim. Quem é que vai matar? É o... eu esqueci quem é que faz essa história do... Tu vai matar o próprio filho. Abraão, não. Isaac, Jacó. Caim. Jacó? É Jacó que mata o próprio filho? Eu lembro. Bom, Não quem sei manja muito. de Bíblia vai reconhecer essa parte da história em específico. Eu reconheço a história, não sei quem foi. Beleza. Estamos aqui com 44 minutos e ainda estamos aqui, ó, pré-Troia, beleza? Só pra avisar aí que é realmente muita história. Então, se você quiser tirar o seu momento do pipi agora, é o momento pra pausar o episódio, né? Vai lá, faz seu xixizinho, toma banho. Não sei o que você tá fazendo. Tá 50, na verdade, né? Porque teve um comecinho ali. Tem um comecinho, né? Bom, é isso. É 50 minutos de episódio. Vai ser um episódio talvez longo. Fiquem atenção. Feito o disclaimer, voltemos. Ifigênia. Morreu ou não morreu? Não sabemos. Tem histórias que falam que ela foi substituída lá pela Corsa. Bom, eu gosto de pensar que ela morreu porque... Sabe por quê? Por quê? Porque, Marco, no futuro, e eu, de novo, vou dizer aqui, ó, isso aqui é uma história fragmentada da Grécia. Não tem problema com spoiler. Spoiler não é importante. Agamenon cavou a própria cova nesse momento. Porque sabe quem é que tá pensando assim... Ah, é? Então tá bom. É a esposa de Agamenon. Ah, é? Matou a nossa filha? Tá bom. Tô indo pra casa. Te esperar. Beleza? Tô indo pra casa te esperar. Vamos lá. Matou nossa filha, né? Tá bom. Vai lá pra guerra. Cara, quando Agamenon chega em casa, depois de 10 anos de guerra em Troia, ela ainda tá assim, ó. Beleza, matou nossa filha, né? Pá! O amante dela chega lá e mata o Agamenon na cama. Eu acho que é na cama, não lembro. Ela fica maquinando isso. Matou nossa filha? Beleza, vai lá. Isso vira uma tragédia grega, né? Tem um momento das peças gregas e tal. Existe toda uma tragédia por trás da morte do Agamenon. E ela é causada justamente por causa que o cara sacrificou a própria filha. Né? Vamos lá. Bem feito. Por isso que eu gosto de pensar que a Ifigênia realmente morreu, porque daí não faria muito sentido ela, sabe, ter sido... Não, mas faz sentido, porque a mulher não sabia, ela achou que matou a própria filha. Mas em tese todo mundo veria assim, no último segundo foi substituído por uma corça, e todo mundo olhou assim, a corça morta, sabe? Tipo assim, não faz sentido. Não, enfim. Não faz. Enfim. Chega em Troia. Profecia. Calca estava on fire. Profecia. O primeiro a pisar na areia de Troia vai morrer. E aí todo mundo nos barcos, assim, ó. Todo mundo nos barcos. Putz. E aí, o primeiro a pisar. Aí tem um cara que fala assim, o nome desse cara é Protesilau. Ele fala assim, quer saber? Foda-se. Ele pisa na areia, uma flecha. Já era. Morto. Beleza? E aí existe toda uma história bonitinha sobre como o Protesilau é trazido por um dia do Reino dos Mortos, pra viver o último dia com a esposa dele. É mal bonitinha essa história, mas isso fica talvez pra... Se você quiser ouvir o Noites Gregas, tá lá a história do Protesilau. Beleza. Já desembarcaram. Estão lá nos primeiros momentos da guerra. E aí existe um cara que se chama Filocteto. E ele é o melhor... nome fake, só porra. Tô te falando, é o problema da transliteração, era a palavra que eu queria achar. O problema da transliteração. Quando você procura um livro que vai ser assim, se não for bonito, sei lá, o nome do meu filho tá em aberto ainda, vai que eu tenho uma inspiração legal. Cara, mas é só tipo tá assim... trazendo Filocteto, pô. Mas eu acho que é tipo assim... Sei lá, filosofia. Imagina, tipo assim, filosofos, não sei o que. Aí quando você coloca em latim, fica mais ou menos ok. Mas filocteto é quase isso, deve ser filosquitetus, não sei o que. Aí filocteto fica esquisito, entendeu? Tipo assim, é a transliteração.
E aí, eu acho que tem esse problema com alguns nomes gregos. Porque aí não tem o que traduzir, são caracteres gregos que têm sons aleatórios, sabe? Enfim, Tá. Filocteto ou Filoctetes, se você quiser falar de outro jeito, mas eu chamo de Filocteto. Filoctetes é melhor. Filoctetes é péssimo. O cara tem o arco do Hércules, beleza? Esse é o quão bom arqueiro ele é. O Filoctetus? Uhum. Ele tem o arco do Hércules. Brabo. Ele é o arqueiro mais Já gosto brabo mais. dos gregos. O mais brabo Já de gosto longe, do assim, tipo. Filoctetus. Ele, inclusive, tem as flechas envenenadas com sangue da Hidra. Quão brabo ele é. Cagota. É. Só que aí ele chega em Troia e ele é picado por uma cobra. E ele se fode muito. O ferimento incha, começa a feder, ele fica em agonia. E a galera fica assim, pô, a gente não consegue fazer os rituais porque fulano, Filocteto, tá agonizando de dor o tempo todo. Ideia do Ulisses. E se a gente abandonasse ele numa ilha? O Beleza. Filoctetus... É melhor matar, né? Mas que bad vibe, né? Tipo assim, o cara não fez nada de errado, não tem uma parada assim, sabe? A ideia dos caras era assim, hey, e se a gente deixasse ele lá e buscasse ele depois? A ideia honesta dos caras, assim, sabe? Só que o lance é, a guerra durou 10 anos, Marco. O Filoctetus sozinho, pronto pra morrer, infeccionado numa ilha. Exato. Marco, vou te dar Claro, um no spoiler. Mente Voltou não tinha Filoctetus. Chegaram e tinha Filocteto. Filoctetus estava vivo? Tava vivo, com um ferimento ainda podre, só pele e osso, completamente enlouquecido. E Marco, esse cara vai ser o cara que vai matar Paris. Nossa! Mas isso são cenas pros próximos capítulos, Marco. Calmo. Beleza? Filocteto é abandonado, né? E aí começa a Ilíada, finalmente. 10 anos se passam. 10 anos inteiros de aquela guerra onde tipo, não acontece nada, sabe? Ninguém consegue conquistar nada. E alguém fala assim, porra, bora resolver esse impasse. Duelo entre Menelau e Paris, pra ver quem fica com Helena. Quem ganhar, acaba. Beleza. Entendi. Vou chamar... No filme parece que é a primeira solução. Não é a primeira solução. É o cansamos. Bota o chefe pra brigar e pronto. Exato, bota o chefe pra brigar e pronto. E aí, chamam lá Menelau e Paris. Menelau, um tronco de carvalho de mais de 100 anos, né? Pá, gigante, rei de Esparta. E Paris, né? Que era conhecido por ser um pastor desempregado até pouco tempo, né? 10 anos atrás. Exatamente 10 anos atrás. E aí tem... Paris é o melhor arqueiro de Troia, mas isso whatever, por enquanto. Vai lá num combate corpo a corpo com o tronco humano que é Menelau, né? Não preciso dizer que ele vai levar uma sova. E no momento que ele vai ser assassinado, Marco, quem intervém? Afrodite, porque foi quem ele escolheu. Exatamente. É o protegido dela. E aí, tem mais uma coisa sobre a Afrodite também. Além de ela estar protegendo Paris por causa que ele escolheu ela como a mais bela, ela também está protegendo um filho dela. Tem um filho dela que é troiano. Entendeu? O nome dele é Enéas. E guarda essa informação que ela vai ser útil no futuro. Mas aí, ela não quer a queda de Esparta. Ela gosta do filho, entende? Enfim, salva lá o Paris. Teletransporta ele assim, ó, pra dentro do quarto dele. Tipo assim, do nada, estão lá brigando. Menelau olha, não tem mais ninguém. E Paris acorda e tá no próprio quarto dele. E aí é esse momento que a gente vê que Paris é completamente egoísta. Porque ele vê a Helena lá e ela tá, tipo assim, zoada. Tá todo mundo falando pra ela o dia todo, assim, olha lá, os teus dois machos vão brigar, Olha lá, porra, essa merda aconteceu só por causa de ti. Sério. Olha lá, vai lá, olha pelo menos na cara deles. Caramba, tu é muito idiota, não sei o que. E aí, Afrodite toma a forma de uma velhinha lá e fala assim, hey, vai lá pro teu quarto que Paris tá te esperando. E Paris tá lá, tipo assim, na posição meio, tipo assim, sexy, esperando ela. E ela tá, tipo assim, zoada da cabeça, mas ele vai conversando no papinho. Tá todo mundo se matando, tá todo mundo se fudendo lá por causa da merda que Paris fez 10 anos atrás. E ele tá preocupado
em fazer um amor muito bonito com Helena agora. Entendi. Esse é o tipo de personagem que Paris é. É o momento que você fala assim, caraca, é por isso que o cara foi lá e sequestrou a Helena, tá ligado? Ele não tá preocupado com mais porra nenhuma. Ele tá preocupado no que ele vai comer hoje. Metaforicamente ou não. Ele foi E... aproveitar que não morreu e disse, não, vou mais um, vou curtir meu outro dia. Exato, mais uma. Enfim, fica tudo muito confuso. A guerra continua porque alguém fica lá e tal, não sei o quê. Aí, um dos deuses, eu não lembro quem era, eu acho que é... Deixa eu ver. A Atena tá do lado dos gregos, a Afrodite tá do lado dos troianos. Alguém fala no ouvidinho de um arqueiro lá de Troia. Fala assim, ó lá, Menelau. Ficou confusão ali, ó, por causa do Paris que sumiu. E se tu tacasse uma flechada bem no peito dele? Se tacasse uma... Sabe, tipo assim, pô, é agora que um dos chefes da Grécia ia morrer. Aí o cara, tipo assim, é convencido, sabe? E vai lá e tumba. A Atena foi esperta, ela falou isso pro cara. E aí, ela mesma fez assim, ó, desviou assim a flecha. E foi de raspão na armadura, assim, sabe? Cortou, mas não tanto. Mas o suficiente pra todo mundo ficar puto, porque tava todo mundo sentado vendo o duelo, e do nada começou a guerra de novo. Ah, porra, aí começa a confusão e a guerra continua. Enfim, continua, né, o desenvolver da história. E esse é o momento que a gente chega no ponto-chave da guerra. Beleza? Porque até aqui tá todo mundo funcionando, e a Ilíada é uma história sobre Aquiles. E o quão importante ele era. Aquiles, de novo, é o chefe dos Mirmidões, aquele exército feito pelo pai dele, beleza? Tá, beleza. Um dia, lá, tá todo mundo ali de boa, fazendo sua refeição. Antes do pau quebrar de novo, né? Chega um sacerdote chamado Crises. Ele tem uma filha chamada Criseida, beleza? Aparentemente era a Thing no passado. Tipo, o Aquiles, às vezes, é chamado de o Pilíada, porque o pai dele é o Peleu, tá ligado? Era uma parada assim, chamar... O teu filho seria o Paulido. Algo assim, algo assim. Paulídio. Exato, algo assim. E aí... Bom, a guerra tá se desenvolvendo por 10 anos, né? Eles conquistaram várias cidades ao redor de Troia, assim, tipo, perto de Troia. E uma delas tinha um templo, templo de Apolo, se não me falha a memória. E o sacerdote Crises é um sacerdote de Apolo, e ele fala assim, hey, nesse dia que vocês invadiram esse templo aqui, a minha filha tava lá, ela é a Criseida, eu queria pedir, tipo assim, humildemente a devolução dela, sou um pai preocupado, etc, etc. E adivinha com quem Criseida estava? Criseida estava com Agamenon, o chefe de todo mundo. E ele pensou assim, do meu é que não vai sair, tá ligado? Tipo assim, não pode ir pra lá o velho maluco, tá ligado? Não vou te devolver a minha escrava, tá ligado? Não vou fazer isso. Aí ele, é? Beleza. Vai embora. Faz lá uma oração pro Apolo, deus do arco e enfim, várias outras coisas. Apolo simplesmente faz cair incessantemente flechas em cima dos gregos. Incessantemente. Você não para mais de cair. E várias pessoas começam a morrer. E aí fica, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Os deuses se envolveram muito nessa guerra aí. Demais. É aqueles que mais se envolvem. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vão lá com o sacerdote dos gregos e falam assim, o que tá acontecendo? Bom, provavelmente é porque querem que a Criseida seja devolvida. Vão lá, tal, não sei o quê. Vão conversar sobre isso. Aqui eles falam assim, a Criseida tem que ser devolvida, bro. Tem que ser devolvida, porque ninguém vai mais morrer por causa disso, beleza? É idiota, né, fazer isso. Aí o Agamenon fala, é? Portanto, que tal se você me der a sua escrava Briseida e eu devolvo a Criseida? Que tal se isso acontecer? Aí eles ficam brigando um tempo, e aí eventualmente essa é a solução. O Agamenon rouba a Briseida e devolve a Criseida pro pai. E aí aqui eles falam assim, é? Então eu me retiro. Eu me retiro porque, já que tu fala assim, o objetivo dele de tirar Peraí, deixa eu explicar esse diálogo melhor. O Agamenon fala que ele não tá sendo egoísta. E o Aquiles fala que ele tá.
E aí o Agamenon fala assim, o Aquiles fala, tá todo mundo aqui por causa de ti, por causa de a gente tá tentando resolver esse problema. E aí o Agamenon fala, não, você tá aqui porque você quer glória. Você não tá aqui por causa de mim. Você veio remando sozinho pra cá, inclusive. Junto com a galera. Você tirou um cara pra remar pra vir pra cá. Não vem jogar na minha cara que tu tá querendo... Tá querendo ser o humildão, dizendo que não tá aqui por causa de glória. Então bora fazer o seguinte. Eu fico com a Briseida e eu devolvo a Criseida. E foda-se, vai tomar todo mundo no cu. Desculpa aí o palavreado. Obviamente o Noite Gregas não fala assim, nem um dos autores que eu li também não fala assim, mas Nem essa é a minha Ilíada versão. fala assim, mas tá. Justo, Mas é assim justo. que eu imagino que se desenvolveu. É um Aquiles e um Agamenon criado nas ruas de Manaus, indo pra Exatamente. briga de galera. Exatamente. Dá pra fazer uma releitura disso. E aí, Aquiles fala assim, beleza, então saio da guerra. Que tal? E aí pronto, ele sai da guerra mesmo. Ele fica lá no barco o tempo todo. E aí, sem Aquiles, adivinha quem é que começa a ganhar a guerra? Os troianos. Troia. Os troianos começam a ganhar a guerra. Simples assim. Aquiles era essencial. E aí, putz, caraca, as coisas estão apertando. Agamenon fala assim, Ulisses, Odisseu, vai lá com Aquiles, por favor, e manda esses presentes. Insira aqui uma lista de presentes que você daria só pra um rei. Existe a lista, Homero fez a lista de coisas. No Doentes Gregas eles leem a lista. Eu não vou ler a lista pra vocês, mas é muita coisa, pô. É ouro, é coisa pra pendurar caldeirão, é caldeirão. E caldeirão era muito importante naquela época porque eles cozinhavam tudo em barro. Então se você tem um caldeirão de ferro, esquece. Ó, outro nível. O Agamenon oferece a própria filha pra ele casar. Oferece cidades inteiras. Ele fala assim, ó, te dou 7 cidades. Todo mundo vai pagar tributo pra ti. Tu vai ser o governante de 7 cidades. Essa é a lista. Vai lá Ulisses, vai lá a embaixada, né? Com o Ajax, o Odisseu e o Fênix. Eu não lembrava que era esses 3. O Ajax eu lembrava que tava. Mas minhas anotações estão aqui com o Fênix. Aquiles fala assim, não, obrigado. Eu quero que o Agamenon venha aqui e peça desculpa. Eu não vou entrar na guerra de novo. Tô nem aí. E aí, vem um detalhe. Que eu vou ter que abrir um parêntese aqui. Aquiles tinha um escudeiro, que ironicamente era até mais velho que ele. Ele se chamava Pátroco. E Pátroco, quase que sem sombra de dúvidas, era o amor da vida de Aquiles. Eles eram publicamente namorados. Uma coisa que poucas pessoas falam explicitamente sobre isso. No filme Troia, eles são meio que primos. Uhum. É tipo assim, meu amigo especial, tá ligado? Vou dormir na casa da tia hoje. E isso é uma coisa interessante. Eu vou abrir aqui um parênteses entre os gregos do mundo antigo, tipo Sócrates, e os gregos da história de Troia, que como eles pensavam diferente. Os gregos não tinham problema de sei lá, relações sexuais com homens, mulheres e tudo que estivesse dentro ali de qualquer espectro, entendeu? A gente não tinha problema nenhum com isso. Mas os gregos da época de Sócrates tinham uma questão específica de a relação pública que você tem, tipo assim, o namoro, o casamento, ele é com mulheres, porque a ideia é meio que pra formar família, então meio que qualquer coisa que seja diferente disso é meio que considerado distração, sabe? Tinha lá eles tinham a ideia de um outro tipo de relação que era a única forma de relação pública entre dois homens era a pederastia. Mas esse é outro assunto, não tem nada a ver com o que o Aquiles e o Patroclo tinham. O Aquiles e o Patroclo tinham realmente uma relação de quase que dois iguais. Não exatamente dois iguais, porque Aquiles ainda era, tipo assim, o guerreiro. Patroclo também era guerreiro, mas era o escudeiro de Aquiles. Então meio que ele era o guerreiro auxiliar, entendeu? Tá. Então era uma coisa nova pros gregos antigos. Pro grego da época de Platão, Sócrates, enfim. Eles liam a história e não conseguiam entender. E mais lá pra frente, em Alexandria, quando foram reescrever algumas coisas, tiraram parte da relação de Patroclo e Aquiles, porque era meio que chocante. Entendeu? Tá. Mas todo mundo mundo já sabe. É com o Império Romano e tal. Exato. Então todo mundo sabe que a relação deles dois era uma relação, tipo assim, publicamente, de namorados, basicamente. Sabe? Fica aí a observação. Tá. E aí, bom.
Troia tá ganhando, Grécia tá perdendo. Os gregos estão perdendo. Patroclo tem a seguinte ideia. E se eu vestisse a armadura do Aquiles, né? E as armas do Aquiles? E todo mundo pensasse que eu sou Aquiles? Será que esse ato daria medo na galera? E aí o Aquiles fala assim... acho até que é uma boa ideia, mas assim... não vai cair na empolgação de fazer isso e ir até, tipo, as muralhas de Troia. Tipo assim, só afasta os caras daqui pra gente ganhar um pouco, mas pode fazer, faz à vontade. Eu vou ficar aqui, eu não vou entrar na guerra. Tá bom. Patroclo colocou a armadura e foi. E aí todo mundo vendo assim, caralho, Aquiles tá chegando, caramba e tal, não sei o quê. Os troianos foram recuando. Mas aí quando recuou demais, o Patroclo tava empolgado. Ele tava cego pela vontade, pela gana de acabar com os caras. E aí tem um pequeno detalhe que talvez Ares tenha influenciado nisso. Porque Ares, como a gente sabe, é apaixonado por Afrodite. E Afrodite tá do lado dos troianos. Então, tem essa parada assim do Ares de vez em quando dá uma... entendeu? Entendi. É uma ajudada nos troianos. Exato. E aí, Patroclo é assassinado. E uma coisa interessante sobre a Guerra de Troia é que as pessoas não caíam assim no chão e as coisas só continuavam normal. A pessoa caiu no chão, o que você vai fazer? Você vai pilhar o corpo, você vai tirar a armadura, você vai, sabe? Você pode até ter o objetivo de, tipo assim, esquartejar o corpo e fazer várias coisas com o corpo para os caras não conseguirem entrar no mundo dos mortos e depois ir lá pro lugar onde os guerreiros têm que ir. Vai ficar vagando pra sempre como fantasma. Mas isso é outra história. Vamos pensar só sobre o roubo da armadura. Porque todo mundo pensou assim, puta merda, é o Aquiles. Matamos o Aquiles, tá ligado? A armadura do Aquiles é feita pelo Hefesto, dada pela própria mãe dele. As armas de Aquiles, exceto a lança que ficou lá, porque ninguém consegue carregar a lança do Aquiles. Ficou lá. Enfim, todas as outras armas eram as armas originais do Aquiles. Todo mundo pensou assim, caraca, isso deve valer muito, muito, muito. Porque imagina, são 10 anos de guerra. Toda a tua fonte de renda vem da guerra. Tem que pilhar, tem que pegar as paradas. Tem que pilhar. E aí começa uma briga doida pelo corpo do Patroclo. Tá, as pessoas tiram o capacete, vem que não é Aquiles, mas sim, foda-se, né? As roupas são de Aquiles, isso que importa. Alguém vai correndo até a barraca do Aquiles e fala assim, irmão, ajuda a gente a trazer o corpo do Patroclo de volta. Ele falou, é o quê? Ajuda a gente. Nem terminou, assim, ó. Aquiles já foi lá. Com os cavalos divinos dele e tal. Chegou lá, sem armadura, sem nada. Tirou a galera. A galera viu Aquiles voltando assim, ó. Aquiles já não tava vendo mais nada. Beleza. Aquiles volta. Ele pega e faz uma série de promessas pro corpo do Patroclo. Ele fala assim, tipo assim, caraca, eu vou matar todo mundo. Eu não vou ter pena de ninguém. Ele tipo assim, a cena do Aquiles se revoltando por causa da morte de Patroclo, e é uma das cenas que foi censurada, é tipo assim, é dele chorando no chão, jogando terra na cara, tipo assim, gritando aos céus, tipo assim, tipo assim, que os deuses tirassem a vida dele naquele exato momento. Que ele não conseguia sobreviver àquela, sabe, tipo assim, é um momento assim dramático e tal. É um luto. É um momento que o Aquiles raspa a cabeça, pô. Ele raspa a cabeça. Tal. Vai lá, coloca, faz os curativos no corpo do Patroclo, porque o corpo do guerreiro tem que estar inteiro pra ir lá pro mundo lá do mundo dos mortos, mas a parte específica lá da galera que né, vai pro pós-vida bem. Vai lá, faz e tal. E aí, esqueci um detalhe importante da história. Um pouquinho antes da morte do Patroclo. Pequeno parênteses na história, porque eu sou retardado e esqueci de notar isso aqui. Quando Aquiles é tirado da guerra e ele fala assim, não vou mais lutar na guerra, ele começa a chorar, a mãe dele aparece porque a mãe dele é uma deusa. Ele fala assim, calma aí, vou conseguir quebrar essa pra nós. Beleza? A Tétis vai até o Olimpo, vai lá com Zeus, e Zeus tinha um crush na Tétis. Zeus e Poseidon, inclusive. É um crush antigo. Zeus tem esse problema, né? Não, mas é um crush antigo, é um crush de verdade, assim. É um crush, não é
Não é tipo assim, igual Entendi. as outras humanas que Zeus se envolveu. Ele tinha um crush real nela. Ele e Poseidon só quebraram esse crush quando apareceu um oráculo e falou assim, ó, o filho dessa mulher vai ser maior que o pai. Poseidon e Zeus falou assim, tá top. Ó, vamos arranjar aqui Peleu, top. O Peleu é excelente pra casar com ela, tá ligado? Foi assim que os dois se desinteressaram, rapidinho. Enfim, a Tétis foi lá, falou assim, hey, não sei o que, ajuda Aquiles. Então, toda vez que Troia começa a ganhar muito, é Zeus fazendo assim, ó, pra forçar a volta do Aquiles pra guerra, entendeu? Entendi. Enfim, precisava dessa parte importante porque Tétis vai aparecer de novo agora. Vai falar assim, hey, eu vou untar aqui o corpo de Patroclo com ambrosia e tal. Ele não vai apodrecer, pode ficar tranquilo. Nesse momento, Aquiles volta com... Aí ela volta com a armadura nova dele. Hefesto faz uma nova porque ele tinha tirado as medidas da primeira, né? E aí ele... Armadura nova e tal, não sei o quê. O cara não quer nem comer. Todo mundo comendo, ele diz, não vou comer não. Começa a testar a armadura nova e tal. Aquiles volta uma máquina de guerra. No puro ódio. Puro ódio. É o momento que o Aquiles vira assim a chave. Tá. Tipo assim, existia nessa época um pedido de súplica. Quando, tipo assim, ai, nossa, as coisas estão dando muito mal. O pedido de súplica era você conseguir agarrar a perna do seu oponente e, tipo assim, suplicar pela sua própria vida. Várias pessoas fizeram isso com Aquiles, inclusive filhos de Príamo. Aquiles só descia assim a lança, assim, ó. Tá! Mais um. Tá ligado? Saia furando. Exato. Na mitologia grega, os rios são pessoas também, são deuses também. Pessoas não, são deuses. Aquiles começa a matar tanta gente no rio que passa por Troia, que passa na frente de Troia, que o rio quis lutar contra Aquiles. E Aquiles não tá nem aí. Continua lutando. Nem aí. Máquina de guerra. Ah, não sei o que, vá! Na boca. Ah, não sei o que, pá! Puxava a lança. Ele vira uma máquina de guerra, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. E aí... Existe um momento em que, pulando vários eventos importantes aqui, várias pessoas importantes que ele mata, filhos de Príamo, Rio, ajuda divina e tal, ele não tá nem aí. Cabelo raspado. Cara, tá com a cabeça raspada. Imagina o Brad Pitt, cabeça raspada, aquela mesma roupa. Tá. Eventualmente, ele vai... Ele vê Heitor. E Heitor pensa assim, caramba, não vai ter jeito. Eu sou o melhor guerreiro de Troia, eu tenho que tentar defender isso aqui. Heitor, né, casado, criança pequena, mas mesmo assim, ele tem que defender Troia. Quando ele vê Lealdade, ego. Quando ele vê Aquiles andando na direção dele, ele não consegue. Ele começa a correr. Começa a correr do Aquiles. Começa a correr. E Aquiles é muito rápido, né? Mas eles deram 4 voltas ao redor de Troia. E Aquiles não conseguiu. Ao momento que Atena teve que intervir e criar uma ilusão do irmão favorito de Heitor, que não era Paris, nem de longe, e falar assim, vamos lá, irmão, vamos matar o cara. Aí, boa, vamos então. E aí ele recobra a consciência, pega a lança dele assim e joga no Aquiles. Aí o Aquiles, pum, com o escudo do Hefesto. Aí o Heitor fala assim, boa, irmão, me passa a próxima lança. Na hora que ele vira assim, não tem ninguém. Aí foi nesse momento que ele percebeu assim, fui enganado pelos deuses. Aí ele vira aqui e já tá assim, ó. É assim que Heitor morre. A morte de Heitor. A morte de Heitor. E aí ele pega Heitor, né? Ele olha assim pra todo mundo, pega Heitor, amarra assim pelo calcanhar e vai embora assim, ó, com o cavalo. E nesse momento ele vive a parte mais zoada de luto possível. Porque ele mata um monte de gente, ele todos os dias pela manhã leva o cadáver de Heitor pra passear na praia assim, fazendo um 8, tá ligado? Pra arrastar. Todos os dias. Eita raiva. Ele matou 12 jovens espartanos em sacrifício no funeral do Patroclo. E ele continua sofrendo. Continua sofrendo. E aí... Essa é a parte engraçada sobre a morte de Patroclo. Porque depois da morte de Patroclo, ele faz tipo uns Jogos Olímpicos em homenagem a Patroclo. Mas isso também é uma informação... É um jeito legal de fazer festas funerárias. Exatamente. Ou uma gincana, esse é legal. Total. Mas aí, Marco, chega um momento em que Príamo,
né? O rei de Troia. Já viu quase vários filhos dele morrer, né? Definitivamente os favoritos já se foram, praticamente. E o Heitor era o favorito. Ele vai disfarçado pelo meio do acampamento dos gregos. Tipo assim, como um idoso. Ele é ajudado pelo Hermes. Ah, essa cena tem em Troia. No filme. Tem. E aí, eles têm um dos diálogos mais bonitos, que é, tipo, é o momento em que eles começam a falar sobre... É quase uma relação de pai e filho, quase como se eles conseguem se espelhar um no outro, assim, sabe? E é o momento que o luto do Aquiles é curado por um lado. E o perdão do Príamo face ao homicida do próprio filho dele, sabe? É o momento que eles dois têm algo ali. Eles, jantam e tal. E Aquiles concorda em devolver o corpo de Heitor pro pai. Em virtude da ajuda dos deuses, o corpo de Heitor continua intacto, mesmo ele sendo arrastado todos os dias pela areia. Fica aí o detalhe importante. Bom que consegue deixar intacto, mas não vivo, né? Exato. E aí... Pois é só uma interferenciazinha, Marco. Calma aí. Não, eu podia até fazer, mas não queria interferir tanto. Você... Porra! Exato. E aí, feito isso, o luto de Aquiles já amenizado por um lado. E ele ali ainda naquela guerra, já sem sentido, já começando a sentir algumas coisas. E acontecem alguns eventos com ele. Ele tem um momento que... De novo, esse é o momento que acaba a Ilíada, a morte de Heitor. Esse último momento, beleza? E aí, a partir daí são alguns escritores romanos ou algumas tragédias. Ah, não é o livro acaba aí. Acaba aí, na morte de Heitor. A última coisa. É tipo assim, quando Aquiles devolve Heitor e acontece um funeral digno, é o momento que acaba a Ilíada. É o fim mesmo. Mas aqui no aleatório, a gente vai um pouquinho depois. Eu queria falar até o cavalo. Porque eu acho que as pessoas merecem. Beleza? Mas o cavalo, saibam, já não é mais Homero. Ok? O que é o cavalo? O que é o cavalo, Marco? O cavalo de Troia, Marco. Ah, o cavalo de Troia. Sim. Vamos até lá. E a queda de Troia, coisas assim. Eu acho que eu honestamente não tenho tanta vontade de falar sobre. Eu tenho vontade de falar até realmente a ideia de dar o presente do cavalo e como funcionou, assim, sabe? Exato. Esse é um episódio pra você se preparar pro filme Odisseia, que vai estrear esse ano. Christopher Nolan, que é a volta de Odisseu pra casa. Pós esses acontecimentos. Então que você já é um trailer completo, entendeu? É pra você chegar lá sabendo. Eu confesso que eu fiquei super interessado em mitologia grega, e principalmente na Ilíada, a história toda da Ilíada, quando eu soube que Christopher Nolan estava produzindo a Odisseia. Porque eu pensei assim, eu tenho que saber o prequel. Porque todas as histórias da Odisseia falam assim, lembra daquela vez lá na guerra que a gente fez tal coisa? Putz, lembra, entendeu? São sempre coisinhas assim. Por exemplo, Telêmaco. Telêmaco é um dos... pra mim, acho que da Odisseia talvez seja um dos personagens principais. Mais legal até que o Odisseu. Porque o Telêmaco é um personagem esférico. O Odisseu, ele já viveu o momento dele. Esse momento que tá acontecendo na Guerra de Troia é o momento do Ulisses. É o momento onde ele cresce como personagem, é o momento que ele faz os feitos heróicos dele, onde ele faz missões de espionagem, onde ele faz várias coisas que mudam o curso da história. A Odisseia, ele meio que já não muda mais. Ele faz coisas interessantes, mas ele já não é... Ele já não vai mudar mais. Ele já é quem ele é. Entendeu? Telêmaco não. Telêmaco tá atrás do pai, que não volta nunca. Entendeu? Então ele é um personagem esférico. Telêmaco vai encontrar a Helena e o Menelau, vão falar as coisas, vão ficar raios juntos. Enfim, vai acontecer lá várias coisas com o Telêmaco. E isso aí fica pro filme do Christopher Nolan. Se ele não abordar, o Nu Aleatório se compromete em trazer aqui a Odisseia também. Sim, matar Heitor. E matar Heitor, devolver o corpo de Heitor. Fim da Ilíada. E agora, a gente tem algumas histórias curiosas feitas por alguns romanos, algumas tragédias gregas, algumas coisas assim. Eu vou trazer aqui os
os encaminhamentos finais pra morte de Aquiles, que nunca veio a pisar em Troia, né? Como profetizado. Como profetizado. Aquiles estava cada vez mais fraco seu espírito em relação à guerra em si. Já tinha passado tudo que tinha que passar. Ele já não tinha mais 10 aquele anos também, fogo, né? assim, sabe? E principalmente depois da morte de Patroclo. A Briseida, que era aquela escrava que ele tinha perdido um tempo atrás, ela foi devolvida pra ele no momento em que ele volta pra guerra. O Agamenon pede desculpas pra ele, logo depois da morte do Patroclo, sabe? Tipo assim, hey, não quero que você volte só por causa da morte do Patroclo, tá aqui meu pedido de desculpas, tá aqui a Briseida, ela não fez nada, eu não fiz nada com ela, tá aqui ela, por favor, volta. Ele não tá nem aí, ele tá tipo assim, não, tá bom, vou vingar Patroclo, tô nem aí, tá, não sei o que e tal. Enfim, inclusive Briseida fica devastada também pela morte do Patroclo, o que me faz levantar a teoria, isso aqui só sou eu sou o único autor que levantou essa teoria. Talvez o Patroclo, a Briseida e o Aquiles eram um trisal. Existem memórias, assim, que o Patroclo falava assim pra Briseida: pô, eu vou convencer o Aquiles quando a gente voltar pra casa pra ele casar contigo, vai ser top. Ela, pô, e tal, não sei o que, sabe? Existiam historinhas assim. Então eu tenho a suspeita que eles eram, tipo, meio que um trisal. Obviamente, Patroclo e Aquiles sendo o casal principal e ela, tipo assim, sendo o third wheel, tá ligado? Mas claramente eles tinham alguma coisa, ela fica devastada quando ela volta, quando ela é devolvida pro Aquiles e ela vê que Patroclo morreu. Devastada. Enfim, voltando no ponto da história. Aquiles passa um tempo e ele se apaixona por alguém que ele veio tomando banho numa fonte. Como uma clássica história do mundo antigo. E essa mulher é Polixena, que é nada mais nada menos do que a filha de Primo. Uma das filhas de Primo. Eita! E aí, Aquiles manda um bilhetinho. Fala assim, hey, se deixar eu casar com ela, me retiro da guerra de Troia. Tal, fica todo mundo feliz, convence todo mundo a ir embora. Tal, não sei o quê. Quem recebe o bilhete não é Primo, mas a esposa de Primo, que era bem mais estrategista do que ele. Tinha bem menos escrúpulos pra se ligar do que ele. Porque isso aqui é guerra, Marco. Isso aqui não é brincadeira. Ninguém vai casar com a filha dela assim. Depois de ter matado Heitor, o filho favorito dela. Atenção, Heitor era inclusive o filho da rainha também. O Paris não é filho da rainha, né? Enfim, Sim. Então o Heitor era o filho dela. Foi o filho dela que ela matou. Então não vem aqui querer dizer que vai roubar a Polixena, entendeu? E aí eles fazem uma armadilha pra Aquiles. Aquiles vai sem arma, sem nada e tal, não sei o quê. Ele vai encontrar a Polixena. E aí o Paris vai lá e... Pum, no calcanhar. E Aquiles, antes de conseguir reagir, a flecha estava envenenada. E aí ele começa... Aquiles era um mito tão gigantesco entre os troianos que ninguém tem coragem de atacar ele mesmo envenenado. Tipo assim, ele começa a cair e ninguém tem coragem de chegar perto dele. Entendeu? Entendi, Sim. tem que esperar morrer, né? Pra garantir. Aí você cobra, quando você passa veneno em coisa assim, em barata, você fica, calma. Total. Vamos garantir que morreu e depois joga fora. E aí, eu acho que a Atena consegue chegar até Ulisses, o Odisseu, falar assim: estão matando o Aquiles, vão roubar o corpo dele. Odisseu chega assim com o Ajax, o grande, fala assim: irmão, vamos colar ali no templo de Apolo. Eles são ajudados pelo Apolo, inclusive, porque o Apolo fica puto com Aquiles porque ele já tinha invadido outro templo dele, foi assim que ele consegue a Briseida e a Criseida, lembra aquela história? Então Apolo ajudou os caras e tal, não sei o que, Deus do arco, lembrei. Enfim, Odisseu chega lá com Ajax, consegue recuperar o corpo de Aquiles, numa parada meio RPG, assim, sabe? Você consegue lá, o Ajax é gigante, ele vai carregando assim, o Odisseu vai, enfim, né, se defendendo. Sim. Como é que a gente vai concluir essa história, né? Que o Homero já tinha deixado essa história pra trás há muito tempo, né? Falou assim, o Homero é muito esperto, né? Falou, Aquiles vai morrer, e não fala como é que vai morrer, né? Fazem o funeral do Aquiles, muito melhor que o do Patroclo. Fazem Jogos Olímpicos, muito melhor que o do Patroclo.
E E a galera tinha férias, né? Porque é 10 anos, né? 10 anos lutando sem Você faz parar. até feriado. Total. E aí, aquele mesmo cara que faz a profecia de um monte de coisa, chegaram pra ele e falaram assim, olha, tu falou que a guerra ia durar 10 anos. A gente já tá no 10º ano e essa guerra ainda não acabou. O que a gente precisa fazer ainda? O sacerdote fala assim, então, vocês lembram do Filocteto? Aí eles, quem? O Filocteto, aquele cara que a gente abandonou no primeiro ano da guerra. Aí eles, sim. Ele tá numa ilha. Sim, a gente deixou ele lá. A gente precisa dele de volta. A gente só ganha se ele estiver vivo. Aí todo mundo ficou, puta merda. Vamos atrás do cara. Chegaram lá. O cara tava pele e osso, totalmente blé da cabeça. Gugu iê. E primeiro ele se recusa, mas depois tem uma aparição do Hércules. Fala assim, hey, vai lá com os caras. Você tem que cumprir seu destino. Ele vai. E aí pegam ele, levam pro cara, que eu esqueci qual é o nome do cara, mas esse cara é filho do deus da medicina. Então ele é esse herói que aparece é tipo filho do deus da medicina. Fala assim, é o seguinte, vamos tratar essa parada. Ele vai lá, pega as ervas e faz os negócios, e faz os curativos. E passam, tipo assim, a história vai passando e ele vai ficando mais forte toda semana. E ele volta à saúde normal dele. E aí ele chega lá no campo de batalha, a galera falando assim, caramba, Filocteto, o maior arqueiro, não sei o que. E o Filocteto chega lá com o arco dele, o arco do Hércules, né? Tira assim da costa. Vou mostrar um negócio pra vocês. Aí ele pega, afasta o cabelo assim, mira com o arco lá na puta que pariu, um troiano que tava pra matar um grego. E pega assim, tá! E pá, acerta o cara assim, bem no peito, assim, sabe? Aí quem tá do lado dele? O Paris. O Paris fala assim, caraca, chegou um player novo na jogada. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês que eu sou melhor que esse cara. E aí o Filocteto já vai tirando a segunda, assim, ó. Aí o Paris já tá esticado, solta. O Filocteto anda meio milímetro pro lado. A flecha passa. E aí ele solta dele assim, ó. Ele pegou a flecha preta com sangue da Hidra e solta assim, ó. Pá! E aí pega a segunda flecha preta, pá! A primeira vai na mão do Paris, pá! E a segunda vai na coxa dele, pá! E aí ele guarda o arco e vai embora. E acabou a guerra. Não acabou a guerra. A guerra só acaba com o cavalo de Troia, né, Marco? É verdade. Mas acabou pro Paris. Paris tenta de todo jeito se recuperar disso. Ele vai até atrás da namoradinha / esposa / namoradinha, não tenho certeza, nunca entendi isso. Paris, quando era pastor, tinha um relacionamento sério com uma ninfa na floresta que tinha poderes médicos e tal. E ele vai atrás dela pra tentar se curar. E ela fala, não, obrigada. E ele morre no meio do nada. Abandonado. Longe de Troia, longe de todo mundo, longe de Helena. É assim que Paris morre. Entendi. E aí, bicho? Morte de Paris. Vou poupar a gente da história que vão lá buscar o filho de Aquiles, porque o Aquiles teve um filho lá naquela ilha que ele ficou escondido com um adolescente, beleza? Trazem o filho dele tem 20 anos. É idêntico ao pai, Brad Pitt 2, beleza? Beleza. Mas é isso, o moleque não é um ser brilhante que nem o pai, porque ele não teve a escola do Kiron, mas ele tem as habilidades físicas do pai, né? Ele tem digamos assim, a vitalidade que o Aquiles tinha. Mas ele não é treinado como o pai era. E aí chegam assim pro sacerdote lá que fez todas essas previsões, falam assim, e aí? O que é que a gente tem que fazer? Bom, eu não sei mais. Vocês vão ter que perguntar do sacerdote de Troia. Porque eu tenho todas as informações do nosso lado. Vocês vão ter que achar o que os caras estão fazendo do outro agora. Enquanto eu só isso... vou até um ponto. Exato. Enquanto isso, em Troia, Paris morreu, certo? Paris era o marido de Helena. Assim, tipo, pra Troia, né? Sim. E aí isso gerou um problema que vários anos antes aconteceu na Grécia, que é... E todo mundo ficou assim, com quem vai ficar Helena? E gerou uma briga interna em Troia. Aconteceu lá a briga, várias pessoas se propuseram. O
o rei de Troia, teve que escolher. E ele escolheu lá um dos filhos, não lembro exatamente qual era. Mas o outro que não foi escolhido falou assim, quer saber, foda-se essa merda, eu vou embora. E aí, só que esse filho que não foi escolhido, ele era também um sacerdote, ele tinha o dom da profecia, coisa e tal. E aí foram atrás dele, no meio do nada, assim. E ele falou assim, falou tudo, falou assim, a gente tá sendo protegido porque tem uma estatueta de Atena lá no lugar tal, no templo tal. E essa é a única razão, segundo minhas profecias, que a gente não cai. Obviamente, o Odisseu foi mandado pra mais uma missão de espionagem. E eles roubaram a estatueta. Inclusive, a Helena reconhece ele. Helena olha pro Odisseu, disfarçado de mendigo, todo ensanguentado, e fala assim, conheço você. Mas nessa altura, Helena já tava 20 anos em Troia. Já estava cansada de ser jogada para um lado e para o outro. Ela, na verdade, já queria voltar. Ela queria, tipo assim, finalmente não ser manipulada. Ela queria não ter deixado a filha para trás. Uma vida de arrependimentos. A palavra para Helena, nessa altura da história, é arrependimento. Interessante. E aí, Marco, sem o Paládio, que é o nome dessa estatueta, Troia já tá sensível a algumas coisas. E aí, o que falta agora pra Troia? O que falta, Marco? O cavalo de Troia. O cavalo de Troia. Droga, mordi minha unha falando isso. O cavalo de Troia. Adivinha quem é que teve essa ideia sagaz, Marco? De colocar... Odisseu. O Odisseu, obviamente. O Odisseu pensou assim, os muros de Troia são intransponíveis. Que diabos falta? Né? Alguns dizem que Atena apareceu pra ele em sonho, mas enfim, eu gosto de pensar que foi o Odisseu. Pensaram assim, vamos fingir que vamos embora. Porque é o que faria sentido nessa altura do campeonato. São 10 anos de guerra, ninguém aguenta mais isso. Vamos fingir que vamos embora. Vamos chamar o... Qual era o nome do cara? Esqueci de anotar aqui. O construtor dos barcos dos gregos. Ele basicamente vai fazer um barco. Né? O formato do cavalo é um barco. Com uma cabeça e pernas. Essa é a ideia do cavalo de Troia. Basicamente um barco. O Odisseu chama o moleque do exército grego. Alguém jovem e ambicioso. Falou assim, seguinte, você é muito ambicioso? Moleque, sou. E o Odisseu olhou nos olhos dele e viu que o moleque era que nem ele, assim, tipo assim, ambicioso, sabe? É isso. Aí o Odisseu virou pra ele e falou assim, a gente vai sentar a porrada em ti. Aí ele, tô ouvindo. A gente vai te chicotear. Aí ele, tô ouvindo. A gente vai arrancar uma orelha tua. Aí ele, não, pô. Ok, tá bom, eu tô ouvindo. Beleza? Beleza. E aí tu vai se esconder naquele mato ali. E aí saca só o que aconteceu. Troianos acordam um dia. Nenhuma vista dos navios gregos. Nenhuma vista de nenhum lugar. Todas as fogueiras apagadas. Foram embora. Os gregos foram embora. Estranho. Só o cavalo lá. Que esquisito. Que cavalo estranho. Andam ao redor do cavalo imenso. Assim, caramba, o que é que aconteceu aqui? O que deve ser isso? Bom, faz sentido os gregos irem embora, já faz tempo que a gente tá aqui. E aí aparece quem, Marco? O Senhor Ea. O Senhor Ea. Falando assim, por favor, piedade. Piedade. Eu sou grego, mas eis o que aconteceu. Os caras pediram aos deuses assim, informação sobre o que poderiam fazer. Descobriram que os deuses tinham ficado chateados porque roubaram a estatueta de Atena, de Troia. Isso caiu a ira sobre eles. E o único jeito de apaziguar Atena era fazendo mais um sacrifício humano. E eu fui escolhido. E aí, depois de tentar me sacrificar, eu fugi. Fugi pro mato, né? E os caras assim... Pô, boa história. E os caras assim, tá, mas... E o cavalo, pô? Aí ele... Pois bem. Eles pensaram que com uma forma de recompensar Atena era fazer isso aqui em homenagem a ela. Porque talvez eles... talvez não, tipo assim... Deixar aqui pra ela. Pra quando, numa investida futura...
eles terem de novo o agrado dela. Mas atenção, eles fizeram o cavalo maior do que os muros de Troia, para ter certeza de que o cavalo não ia passar e agora ele ia passar a proteger Troia. Grécia, no caso. Não, é passar a proteger Troia. Eles não queriam que o cavalo fosse para dentro de Troia. Tá. Entendeu? Tipo assim, ele falou assim, eles tiveram a certeza de que eles iam construir o cavalo maior do que os portões de Troia, para os troianos não levarem para dentro. Aí os troianos pensaram assim, Agora eu vou levar pra dentro. Aqui não, papito. Vou levar pra dentro. Vocês acham que isso vai me impedir? Eles começaram a arrastar o cavalo. Desmontaram a parte de cima do muro só pro cavalo passar. E várias pessoas estavam assim, tipo assim, isso é muito esquisito. Teve um cara específico que falou assim, isso é muito estranho, galera. Não tá batendo essa história. E aí a galera não acreditou nele, tipo, sai daí, tá invejoso. E aí continuaram empurrando. Atena, com medo de, tipo assim, desse cara convencer mais gente, quando esse cara no caminho pra casa foi, ó, por Atena. Ela mandou 2 cobras, o cara, ó, já era. Enfim, levaram o cavalo pra dentro. E o resto, meu querido Marco, é história. Muito bom. Muito bom. Gostei. Tenho a sensação que eu já li o livro. E agora todos estamos prontos pro filme do Christopher Nolan. Essa é Pô, agora eu tô mais hyped up. Quero mais ver agora o filme. É no final do ano só, eu acho, né? O lançamento. Atenção, eu pulei vários detalhes importantes. Que, tipo assim, não são importantes como pilares essenciais da história, mas uma coisa sobre essa história toda é que como ela foi complementada por vários autores, o próprio Homero passa essa impressão de que são muitos elementos diferentes que ele juntou numa história. São muitas histórias dentro de uma só. Então a gente tem a história do Diomedes, que é um guerreiro incrível. Tem a aventura do Diomedes no meio da história. A gente tem outros detalhes sobre a intriga dos deuses, como Hera manipulou Zeus para favorecer os gregos, porque ela queria que os gregos ganhassem e os troianos perdessem. Como, tipo, em alguns momentos Zeus autorizou os deuses a entrarem no campo de batalha. Como em alguns momentos, no momento que Hera consegue tipo, afastar a atenção de Zeus do campo de combate, Poseidon, que não faria sentido nenhum ele odiar nem gostar de nenhum dos dois lados, odeia muito Troia, por causa de uma história que aconteceu muito tempo atrás, onde ele foi forçado a trabalhar como um humano construindo os muros de Troia e não pagaram o salário dele. Então ele guarda essa mágoa até hoje. Tipo assim, todo mundo tem uma história muito recente com Troia. Tipo, Hera e Atena. Nossa, teve o pomo da discórdia. Poseidon. Não pagaram meu salário, tá ligado? Eles vão morrer. Eu vou destruir todos eles. Sabe? Legal. Então, tem muita coisa aí que ficou de fora. Se vocês quiserem mais informações, obviamente tem a Ilíada escrita por Homero no formato de cânticos. Tem vários livros maneiros. Tem o Noites Gregas, que, como eu falei, eles fizeram isso em 2 anos e alguma coisa. Todos esses episódios que falam toda a história com os pormenores. O próprio Cláudio Moreno escreveu um livro, Troia. Então ele tem o livro romancizado dele. O cara entrou na fissura mesmo da Ilíada. Porque a história é boa, a história é boa. A história é boa demais. E aí, Marco, eu vou dar uma última observação. A Ilíada e a Odisseia marcam exatamente o momento, é a fotografia perfeita de quando os gregos saem de uma civilização majoritariamente guerreira. Assim, não que eles não continuem sendo guerreiros, mas o valor da guerra começa a ser substituído pelo valor da intelectualidade. Aquiles é o herói da Ilíada, do passado grego. O Odisseu, que não é um guerreiro espetacular, passa a ser o herói da Odisseia. É o momento que a gente começa a transicionar. É o momento que começa a existir um valor sobre a esperteza e a inteligência, entendeu? Não é só sobre guerrear e guerrear. Não é mais, tipo... Não tem nada a ver mais sobre isso, entendeu? Legal. Estou ansioso pro filme. Todo gravado em IMAX. Desafios, várias curiosidades. Estou ansioso. Eu quero ver umas coisas esquisitas, assim. Eu quero ver uns negócios, tipo assim... Aquelas coisas que só o Christopher Nolan consegue fazer.
Tem muita gente que não gosta do estilo de filme dele, mas eu quero ver a leitura dele sobre essa história, sabe? Paulo, pelo horário, eu acho que a gente quer pular os quadros? Ou quer trazer os quadros? Vamos trazer os quadros rapidinho, porque eu tenho uma informação aleatória muito específica. Tá bom, então vamos para nossos quadros. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, vou trazer aqui o segundo mito fundacional de Roma. Porque, como a gente sabe, Roma por muito tempo teve o mito de Rômulo e Remo, mas isso não era o suficiente para trazer assim uma ideia de construção de um estado, um passado mítico comum, sabe? Tipo assim, duas crianças que não têm uma história anterior, é meio falta substância nisso. Então, um poeta romano chamado Virgílio escreveu uma obra chamada A Eneida. Eneida, assim como a Odisseia, é a história sobre Enéas. Enéas é o filho de Afrodite, que está sendo protegido por ela dentro dos muros de Troia. Ele é o único sobrevivente da Guerra de Troia. Quando Troia cai, o cavalo entra e acontece todo o massacre em Troia. Ele é o único sobrevivente. E ele decide fundar uma nova Troia no Ocidente. Ele viaja pelo mar Mediterrâneo e acaba na região de Lácio, na Itália. Enfim. E ele, eventualmente, a linhagem dele vai dar origem a Rômulo e Remo. E é essa conexão que os romanos enxergaram nos gregos. Portanto, eles começaram a fazer um marketing gigantesco de que os gregos é, tipo assim, a origem da humanidade, a origem da civilidade. Porque agora, a partir dessa versão, os romanos têm um passado em comum com a Grécia. E eles tinham a vantagem de já ter muitos gregos morando em Roma, sabe? Tipo assim, já existem muitos gregos aqui. Então isso é meio que óbvio. Então essa é a conexão que faz, por exemplo, eles considerarem que o passado comum, como civilização ideal, era a Grécia, e não a Pérsia, que era realmente o império na época que os gregos eram a thing, entendeu? Eram a parada. Interessante. Eneida, pra mim, é um nome que soa familiar, mas eu não acho que eu nunca escutei ou ouvi nenhum material mesmo sobre a história. Vou dar uma sacada. Escrito no século I a.C., por Virgílio. Beleza, vou dar uma procurada. E aí, essa é a minha informação aleatória. Muito boa informação aleatória. Quer ir pro Nu Artístico? Vamos pro Nu Artístico. Nu Artístico. Nu Artístico. Paulo, acho que o Nu Artístico são os materiais que a gente já mencionou, talvez, de Troia. Vamos fazer a lista, né? Em primeiro lugar, Noites Gregas, o podcast. Abraço aí pro Felipe Speck e pro professor Cláudio Moreno. Sensacional o trabalho que vocês fazem e tudo que a gente puder ajudar a podosfera a ter mais alcance, a gente faz. Nem que seja a nossa plataforma também, dando espaço para essas pessoas, né? Acho que é o agradecimento que a gente pode dar. E os livros e coisas assim. A gente tem o filme Troia, que pra mim é incrível ainda. Tipo assim, mesmo, né? É legal, é legal. Cara, é muito bom. Nossa, se você... Eu acho que uma vez por ano eu reassisto a Batalha de Aquiles e Heitor. Mas assim, é uma ficção, entretenimento. Né? É difícil ser historicamente preciso se é uma ficção também, sabe? Justo. Se eu fizer uma releitura de Pulp Fiction, eu vou ser historicamente preciso? Não, porque Pulp Fiction é uma ficção. Tá. Entendeu? Bom ponto. Então isso é só mais uma das várias versões. O Cláudio Moreno tem um episódio do podcast só analisando o filme Troia. Gosto muito desse episódio. Tem lá as críticas relevantes dele, que tipo assim, tem algumas coisas que são inegociáveis dos personagens. Mas pra mim é só mais uma história. O Brad Pitt, Aquiles, pra mim eu só consigo imaginar o Brad Pitt como Aquiles. Como Odisseu, eu consigo imaginar ou o Sean Bean ou o Matt Damon, que é o Odisseu do Christopher Nolan. O Odisseu do Christopher Nolan é o Matt Damon? É. E o Telêmaco é o Tom Holland. Eu não sei quem é o Aquiles do Christopher Nolan, se é que tem um Aquiles. Porque obviamente, na Odisseia, né, o Aquiles já morreu. Mas tem alguns flashbacks e tal, eu tô com a impressão que o Aquiles pode acabar aparecendo. A deusa Calypso é a Charlize Theron,
também. Tem um elenco fortíssimo nesse Tem a filme. Zendaya. Tem a Zendaya. Eu acho que a Helena, eu acho que é a Lupita Nyong'o, eu não tenho certeza. Não sei. Ah, se passar a Helena, se pá, passa Aquiles mesmo. Mas a Helena aparece na Odisseia também. Ah, tá. Ela não morre na queda de Troia. Spoilers. Só que spoilers não são relevantes, né? Enfim. O que mais temos? Tem o filme A Odisseia, do Christopher Nolan, que eu posso recomendar que eu vou assistir. Não assisti porque não saiu ainda no tempo de gravação desse episódio. Mas como fã do Christopher Nolan, eu tenho que fazer essa recomendação. E o que mais, Marco? O que mais tu tem sobre isso? Não, acho que de Troia, de Ilíada, é mais ou menos isso. Então pronto. Paulo, então, terminou? Terminou.